gostas de corais e de mundos subaquáticos fascinantes, então veio ao lugar certo. Bem-vindo ao Ecoáfrica, o magazine ambiental co-produzido pela STV em Moçambique e pela DW na Alemanha. Eu sou Dália Langa, em Maputo. Mas os corais não são o único tema que vamos abordar hoje. Veja o que mais vem por aí. Visitamos uma empresa que transforma resíduos de madeira em mobiliário elegante. Vemos como uma região inteira está a lutar por um parque nacional. E como a reflorestação pode devolver a vida a uma ilha tanzaniana. Iniciamos esta edição na nossa vizinha África do Sul. Aqui, no nosso continente africano, muitas pessoas percorrem longas distâncias de bicicletas. Não é só uma forma barata de se deslocar, é também um método amigo do ambiente. Na África do Sul, uma pequena ONG está a fornecer bicicletas às crianças. Exílio Chadu começa o dia com uma longa caminhada. Demora quase uma hora para chegar à escola. Ela mora na província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, numa vila próxima da costa leste. Tenho de me levantar cedo e estar pronta para a escola, porque o caminho é mesmo muito longo. Não há transporte público por aqui. As crianças costumam chegar atrasadas à escola ou simplesmente não vão. A poucos quilômetros de distância fica a base de uma ONG que quer resolver o problema do transporte das crianças da região. Esta é a equipa da Sweet Bike. Eles estão a descarregar 470 bicicletas usadas que vieram diretamente da Suíça. Basicamente, quando o novo contentor chega, é como se eu me sentisse uma criança prestes a abrir um presente. É uma sensação muito boa. A Sweet Bike começou a funcionar no ano passado e já forneceu mais de 1.900 bicicletas às escolas. Cada bicicleta deve ser montada e testada na oficina da ONG. O projeto sobrevive de doações. Dependendo de quanto dinheiro é amealhado, Sam Wenger e a equipa compram e importam vários contentores por ano. A pandemia da Covid-19 resultou em atrasos nas entregas. A oficina conta com 5 mecânicos estagiários. Nadia Erasmus é a responsável. Juntos preparam cerca de 40 bicicletas por dia. O treino vocacional é outro objetivo desta ONG. A ideia é até o final do ano treiná-los para que possam abrir a sua própria oficina. Ensinamos não apenas a pensar nisto como mecânica, mas talvez também como um ponto de venda de bicicletas. Alguns dos estagiários já têm planos para quando concluírem o curso. No futuro, gostaria de ter uma loja de bicicletas e vendê-las para o meio rural, porque lá há falta de transportes. Eles poderiam usar a bicicleta. Sam Wenger e Ayanda Massingemi vão visitar um amigo e ex-estagiário. Ele mora numa vila a poucos quilômetros de distância. Sipamandla Sinama concluiu o curso há um ano. Ele dirige uma oficina de bicicletas na sua casa. A Sweet Bike deu-lhe as ferramentas iniciais. Sinama achava que muitas crianças em idade escolar o procurariam para que as suas bicicletas fossem examinadas. Mas a pandemia encerrou as escolas e foram poucos os que apareceram. Mesmo assim, o negócio não corre mal. Tenho sobretudo pessoas mais velhas que trabalham na cidade. Então, obviamente, eles podem vir aqui consertar as bicicletas.
Na manhã seguinte, de volta à Sweet Bike, é hora de distribuir bicicletas recém-montadas e testadas. As crianças estão animadas com as bicicletas, especialmente Exili Chadu. Para ela, foi uma longa espera. Da primeira vez que eles vieram cá, senti que ia ficar com uma bicicleta. Pensei que se viessem de novo, talvez ganhasse uma. E aconteceu. Estou tão feliz. As crianças também recebem uma formação em segurança. Para alguns, esta é uma experiência totalmente nova. Agora tenho o meu próprio transporte. Posso ir aonde eu quiser e é simples. Equilibrar-se sobre duas rodas requer um pouco de prática. Mas Exili Chadu está ansiosa por aprender. O seu objetivo agora é ir de bicicleta para a escola no dia seguinte. Os corais são vividos e coloridos quando estão saudáveis. Mas estes pequenos animais marinhos não são apenas bonitos de se ver. Desempenham um papel extremamente importante no ecossistema marinho. Alguns peixes desovam nos recifes de coral e é também lá onde encontram alimento. Agora, cientistas estão a analisar mais de perto as várias formas de coexistência destas criaturas marinhas na costa do Quênia. O recife parece degradado, mas pelo menos ainda tem peixes. Joan Kawaka e seu colega Peter Musemp visitam o recife do coral Sambweni a cada 2 anos para verificar o estado deste frágil ecossistema. Este recife de coral é um fascinante objeto de estudo para os 2 biólogos marinhos. É aqui que reside a vida do oceano. É aí que se encontram os criadores de diferentes formas de vida marinha. Então, essas são áreas que têm que estar protegidas. Se forem mal utilizadas, a vida daquele oceano desaparece. Recentemente concluímos que tivemos um declínio de até 4 vezes na captura de peixes nas últimas 2 a 3 décadas, e isso é um problema. E os pescadores locais que o digam. O Mayasan nasceu e foi criado em Sambweni. A pesca é a sua principal fonte de rendimento. A pesca era boa quando comecei, mas nos últimos 4 anos o número de peixes diminuiu. A costa do Quênia é cercada por 620 km² de recifes de coral, uma área um pouco menor que a capital Nairobi. Sambweni participa num projeto supervisionado pela organização Cordio, que controla o branqueamento e a mortalidade dos corais. As causas da sua degradação são atribuídas ao homem. The major threat to coral reef ecosystems is climate change. A principal ameaça ao ecossistema dos recifes de coral são as alterações climáticas. Também vemos problemas que estão a surgir do desenvolvimento massivo e também existe a questão da poluição e da pesca excessiva. Os biólogos conseguiram o apoio da população local na proteção dos recifes de coral. Ensinaram os pescadores a contar os estoques de peixes e espécies em zonas de conservação e como interpretar os resultados. Por exemplo, um grande número de peixes palhaço nos recifes de coral é sinal de que o habitat é sustentável. Os biólogos também lhes ensinaram um método simples para manter os peixes jovens fora das redes. Os pescadores continuam a usar as armadilhas tradicionais, mas adotaram malhas diferentes. Queremos garantir que o tipo de rede usada é maior. São os tamanhos de malha de 3 polegadas. Servem para garantir que os peixes capturados não são juvenis. Parte do Recife foi declarada zona de conservação. Abrange 18 hectares, uma área equivalente a 25 campos de futebol. A pesca é proibida ali e juntos os pescadores fazem por cumprir a proibição.
O Maya San usa as novas redes de pesca há 2 anos. Natarajia baadaye hii kazi ya bahari ipanuke. Espero ser capaz de pescar mais peixes no futuro. Mas com os desafios que enfrentamos agora, também me pergunto se esse sonho se tornará realidade. Os cientistas estimam que serão precisos 20 anos para que as populações de peixes se recuperem completamente. Mas pelo menos os filhos de Umaia poderão um dia beneficiar dessa recuperação. Cientistas holandeses estão a tentar desenvolver em laboratório aquilo que os cientistas quenianos fazem no terreno. No Jardim Zoológico de Arnhem, os biólogos marinhos estão a criar corais num aquário gigante e em condições ótimas. Tal como num teatro, toneladas de equipamentos de iluminação são usadas para destacar os corais, as verdadeiras estrelas do espetáculo. Este espetáculo de cores maravilhosas acontece debaixo de água. Corais verdes, cor de laranja e amarelos prosperam no maior recife artificial da Europa. O biólogo marinho Max Jans e a sua equipa causaram sensação. Aqui estamos a fazer o melhor que podemos para os corais. Estamos a usar tecnologia, conhecimento e investigação científica para criar o melhor habitat possível. Alimentando-os, por exemplo, os cientistas sabem muito pouco sobre o funcionamento dos corais e este ecossistema de recife de coral no Jardim Zoológico é uma experiência para que os estudiosos descubram mais. Podemos aprender muito sobre as espécies com os testes de ADN, mas não se trata apenas do coral em si. Há muitos outros fatores e isso torna-o muito complexo. Os biólogos de Arnhem estão a tentar entender melhor os corais. Querem descobrir como ajudá-los a sobreviver a longo prazo na natureza. É como uma floresta sem animais. Se não houver floresta, não haverá animais. É o mesmo com um recife de coral. Se não houver corais, também não haverá outros animais. Os recifes são os viveiros do mar. É por isso que eles são a principal atração do mundo subaquático no zoológico da cidade. Aqui os corais crescem mais rapidamente e são mais saudáveis do que na natureza. Uma colônia de corais são, na verdade, milhares de animais a viver juntos numa espécie de cidade enorme. Ninguém o entende porque todos procuram por olhos e bocas. Mas o que temos aqui são uns bichinhos com um orifício e pequenos tentáculos. Existem mais de 14.000 espécies de corais no mundo. A maioria está em risco de extinção, mesmo assim os seus fãs ainda os contrabandeiam. Funcionários das alfândegas de toda a Europa mandam animais confiscados para este local, como este raro coral macio da Austrália que teve de ficar em quarentena. Devolver os corais ao mar não é uma opção por agora, porque os oceanos ainda estão em más condições. No entanto, isso poderá ser possível quando a qualidade da água melhorar. Até lá, em Arnhem serão misturados 60 ingredientes para criar águas artificiais semelhantes às do Pacífico e os corais continuarão a fascinar os visitantes. A beleza dos corais é mesmo impressionante. A nossa próxima reportagem é também sobre beleza e proteção ambiental, mas alcançada de uma forma completamente diferente. No Egito, uma startup encontrou uma forma de transformar os resíduos de madeira em mobiliário novo e surpreendentemente elegante. Vamos ver. Fabricar mobiliário no Egito é caro. O país não possui madeira. Tudo tem de ser importado. Normalmente, restos de madeira são deitados fora, mas isso mudou na oficina de Sherif Ali Khalil, juntamente com a arquiteta Sara El Batut. Ela fundou a startup Mubun. Fazem mobiliário sustentável de luxo
utilizando restos de madeira. É muito importante reaproveitar e não apenas reciclar. Reutilizamos e renovamos os restos de madeira e incorporamos-los num novo produto. Isso também ajuda a aumentar a consciência das pessoas. Estes produtos são feitos sem tratamento térmico e sem quaisquer produtos químicos nocivos. Mais de 120 peças foram produzidas desde a abertura da Mubon há um ano. São vendidas no Egito, mas também em Paris e Londres. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag #DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Vamos agora do Egito para a Europa, mais precisamente para a Macedónia do Norte, nos Balcãs. Era aqui que a cortina de ferro dividia o Oriente do Ocidente. Hoje em dia existe um cinturão verde ao longo da antiga divisão. Este corredor deveria ser uma reserva natural, mas como mostra esta reportagem sobre as montanhas Shar, a situação não é assim tão simples. Shar Planina fica perto do que já foi a cortina de ferro. Essa faixa de terra e algumas áreas próximas foram designadas como o Cinturão Verde da Europa por uma associação com o mesmo nome. A sua missão é proteger as paisagens naturais que foram salvaguardadas durante décadas de grandes desenvolvimentos, como a agricultura e construção. A associação promove o ecoturismo. A reforma de cabanas na montanha e a construção de outras devem atrair mais turistas. A associação também procura combater a extração ilegal de madeira, que é um problema na região. A máfia da madeira abriu esta trilha na floresta sem permissão. Estende-se por vários quilômetros. Os bandidos costumam andar armados e não seria sensato ir mais longe com uma câmera. Os conservacionistas monitorizam as mudanças na floresta com a ajuda de uma aplicação e imagens de satélite. Jovan Bozinowski é guia de montanha e membro ativo do grupo de amigos das montanhas do Shar. Segundo ele, os ladrões de madeira derrubam árvores e deixam-nas espalhadas pela floresta. Os pastores são aliados dos conservacionistas, pois têm um interesse vital em preservar as florestas e prados e ficar de olho na extração ilegal de madeira. Nasser Shemaili e seu irmão têm 5.000 ovelhas. O queijo de leite de ovelha que produzem é famoso em toda a região. O seu negócio depende da preservação do habitat natural. Aceitaria com agrado um parque nacional aqui. É por isso que apoio esta iniciativa. Nasser Shemaili e seu irmão herdaram a fazenda dos pais e desde então expandiram a atividade. Empregam 25 pastores. Chegam a passar 2 semanas seguidas nas montanhas, a viver em cabanas como esta. Estes pequenos painéis solares são a única fonte de energia. São o suficiente para iluminar as cabanas. Uma central hidroelétrica mudaria tudo, explica um pastor. Seria bom, as nossas aldeias finalmente teriam eletricidade. Essas pequenas centrais hidroelétricas são promovidas como energia verde e boas para as pessoas, mas na realidade destroem o ecossistema dos rios. Os conservacionistas promovem modos de vida tradicionais, mas a maioria dos habitantes locais deseja algumas comodidades da era moderna. Frosina Pandushka conduz-nos a um vale. É aqui que será instalada uma das novas centrais hidroelétricas. O objetivo é construir 11 em Shar Planina. Nem todas as pessoas nas aldeias de Shar Planina se preocupam em proteger o meio ambiente e em encontrar uma alternativa para as lixeiras improvisadas. O Parque Nacional de Shar Planina deverá ser finalmente estabelecido no próximo ano. No papel, é claro, mas pelo menos é o início.
A próxima reportagem leva-nos a Zanzibar. Este grupo de ilhas no Oceano Índico está em perigo por causa das alterações climáticas e da diminuição da disponibilidade dos recursos naturais. Mas, ao plantarem árvores e ao mudarem a forma como cultivam, os habitantes da minúscula ilha de Cocota têm testemunhado resultados impressionantes. Atualmente, é difícil percorrer a densa floresta de Cocota. Há 10 anos, esta terra era árida. O ativista Mbarouk Moussa Omar e sua ONG fizeram-na renascer. A organização encoraja as comunidades locais a plantar árvores, instalar painéis solares, construir fogões de cozinha eficientes em termos de combustível e a aproveitar água da chuva. Como resultado, a ilha da Tanzânia mudou. Agora a comunidade está muito bem informada sobre a plantação de árvores. Há alguns anos, a população de Cocota utilizava métodos de agricultura de corte e queima, que provocaram uma desflorestação maciça. A maioria dos rios e águas subterrâneas secaram e as pessoas tiveram de importar alimentos. Agora, a vegetação voltou. As comunidades locais mudaram para a agroflorestação e, por isso, há especiarias, frutas e legumes no meio das árvores. É ótimo podermos cultivar o nosso próprio alho porque já não temos de comprá-lo nas lojas. Também cultivamos canela e já começamos a colher os benefícios. Cultivamos também vegetais para consumo próprio e vendemos o excesso no mercado. A organização já plantou mais de 680 mil árvores de fruto e árvores florestais em Cocota. Comitês locais regulam o abate de árvores. Entre os beneficiários estão os apicultores. Quando estão a florir, as árvores dão às abelhas um espaço protegido e com sombra e uma fonte de alimento. Há 2 anos, Salom Kassim tinha apenas 2 colmeias. Agora tem 75. Não posso fazer nada sem as florestas. Quando penduramos as colmeias, como fizemos aqui, obtemos mel de melhor qualidade e as abelhas não podem ser atacadas por outros insectos. Cocota já está no caminho da recuperação, mas a ilha de Njau, a apenas alguns quilómetros de distância, ainda enfrenta dificuldades. Tal como aconteceu em Cocota, em Njau não há água potável e a terra está degradada. Esta iniciativa de plantio de árvores visa ajudar os habitantes a compreender a importância das árvores. Os jovens estão a assumir o controlo. Encorajamos-los e também os ajudamos na plantação de árvores. Depois, quando chove, trabalhamos em conjunto com as comunidades que visitamos e plantamos árvores nessas áreas. O objetivo é a conservação contínua. As atividades da organização são financiadas pela União Europeia. O objetivo é permitir que as comunidades se tornem autossuficientes através do agronegócio. Na ilha de Cocota, os habitantes conseguiram evitar um desastre e provaram que é possível recuperar ambientes devastados. Espera-se que os outros ilhéus do arquipélago sigam o exemplo. E com este sopro de esperança, chegamos ao fim desta edição do EcoAfrica. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Eu sou Dália Langa, em Maputo. Espero por si novamente na próxima semana. Até lá, fique bem.